Hoje nós vamos abordar a respeito da filosofia. O que é filosofia? Filosofia é elaboração de conceitos, elaboração de significados, de sentidos, é criar conceitos. Agora, quem elabora conceitos, significados, é o filósofo. E este filósofo, ele tem uma consciência, uma percepção. Então, é importante nós compreendermos que o filósofo, ele tem uma percepção, ele aborda determinados aspectos particulares. Assim sendo, o filósofo, ele pode centrar a sua elaboração de conceitos, a sua criação de sentidos no aspecto social, no aspecto naturalista, centralizar o seu pensamento no poder, na religião, no aspecto autorreferencial ou, inclusive, no aspecto corporal e adotar um posicionamento nihilista. Estas abordagens do filósofo, ou esta centralização dos filósofos, não é uma disciplina equidistante uma da outra, e sim uma hierarquia entrelaçada de elaboração de conceitos e de sentidos. E o nosso objetivo, portanto, é mostrar a razão da filosofia e como se elabora a filosofia. E atrás da filosofia está o filósofo, está uma consciência, está uma percepção humana. Então, filosofia é uma construção de significados e de sentidos elaborados pelo ser humano. E esta consciência do ser humano que elabora sentido, ela tem dois aspectos. Ou pode ser uma elaboração construtivista, no sentido de construção, de estruturação, de amor, de doação, de união, ou pode ser também um nível de consciência de elaboração no ódio, na desconstrução, na destruição. Em síntese, existem dois tipos de filósofos. O filósofo que constrói e o filósofo que destrói. Baseado neste paradigma, nós vamos comentar cada aspecto particular ou cada percepção na elaboração da filosofia. O filósofo social, ele vai elaborar conceitos, criar conceitos e significados sobre a sociedade, a relação do homem com o outro, a relação de um grupo com outro grupo, a relação de um macrogrupo com outro macrogrupo. Enfim, o filósofo social, ele centra a sua criação de sentidos na elaboração da relação do ser humano com outro ser humano, ou de grupos humanos com outros grupos humanos. O filósofo naturalista, ele cria significados, conceitos,
relacionados com a relação do homem com a terra, com o ar, com a água, com o mundo vegetal, com o mundo mineral, com o mundo animal. O filósofo naturalista também ele cria uma relação de significados entre o homem e o microcosmo, o mesocosmo, o masocosmo. É uma relação de integração e também pode ser uma elaboração de filosofia altamente destrutiva, de exploração desta relação com a terra, com a natureza, com os animais, com a flora e com o próprio planeta Terra. O filósofo que centra a elaboração de significados no poder, ele vai criar sentidos a respeito do Estado, da relação de poder entre o Estado e o povo, entre uma empresa e os seus funcionários, a relação de poder entre uma empresa com outra empresa, um Estado com outro Estado, ou uma relação de ausência de poder, uma relação alternativa que venha substituir o poder. Então, este filósofo está justamente preocupado em criar sentidos ou da libertação do ser humano em relação ao poder, ou de subordinação do ser humano a um sistema panótico de poder. O filósofo religioso, ele cria o Deus, cria os deuses, elabora a relação do homem para com Deus, ou relação do homem para com os deuses, elabora rituais, coloca palavras ou discursos nestes deuses que ele criou, elabora uma moral ou um tipo de comportamento que estes deuses desejam. E não podemos esquecer que tudo isto é uma elaboração filosófica, uma elaboração pelo próprio homem. A filosofia é um homem criando sentido, criando significados, seja para o bem e seja para o mal. Nós temos a filosofia autorreferencial, na qual o filósofo elabora conceitos sobre a relação da consciência com o seu psiquismo, com o inconsciente coletivo, com o inconsciente pessoal, a relação de sua consciência com outras consciências, com expansões de consciências para além do espaço, para além do tempo, ou a relação de uma consciência individualizada com uma macroconsciência que extrapola o tempo e o espaço, com uma consciência dentro da entropia nula. Nós temos o filósofo nihilista, que chega à conclusão que o ser humano não pode elaborar nenhum conceito, não pode elaborar nenhum significado, porque tudo que for elaborado pelo ser humano não passa de uma mentira, não passa de uma utopia. Então o filósofo nihilista, ele simplesmente se cala, ele cria sentidos do silêncio absoluto, da nulificação
de qualquer tipo de pensamento, de qualquer tipo de construção. Então, nós estamos realçando que filosofia é pensar, elaborar significados. Então, o filósofo, ele está à frente do pensamento comum. Ele cria significados, elabora significados, ele extrapola o existente. E nesta extrapolação do existente, nós podemos dizer que filosofia é utopia. Mas o que é utopia? Utopia é aquilo que está além do pensamento comum. A utopia não é uma inverdade. A utopia é uma ideia que está além do pensamento do homem que não tem condições de analisar e de criticar, que está além do homem que é apenas o veículo de um sistema social, de um sistema de poder, de um sistema religioso. Então, nós devemos dizer que filósofo é elaborar ideias. E estas ideias, elas não são produtos dos neurônios. As ideias, elas não são resultantes neuronais. As ideias não são resultantes do corpo físico. As ideias, nós podemos dizer que existem ideias inatas, ideias macrocósmicas. Essas ideias macrocósmicas, elas estão no plano da entropia nula, ou num plano que na filosofia Vedanta chama do plano Brahman. E o ser humano, o filósofo, ele procura captar as ideias inatas, as ideias que estão no campo da macro consciência. E para simplificar, nós podemos dizer que o filósofo procura captar as ideias de Deus, aquilo que Deus pensou, trazendo as ideias inatas, as ideias do hiperurânio para o plano terreno. Mas tudo isso que eu estou te dizendo também é uma filosofia elaborada pelo ser humano. E o filósofo é aquele que elabora conceitos. E eu digo, o filósofo é um mensageiro dos deuses, ou das forças que destrói. O filósofo é aquele que está harmonizado com as ideias inatas, com as ideias de construção, com as ideias macrocósmicas de Brahman, criando um futuro de amor, de união e de ausência de destruição para a humanidade. Ou o filósofo está unido com as ideias da destruição e do ódio, e essas ideias se materializam nas nossas atividades diárias, destruindo o ser humano,